Fala pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu não fico aqui marcando bobeira. Estou produzindo mais conteúdos para colocar na plataforma. Não são conteúdos repetidos, porque praticamente eu já abordei 99% do que eu acho interessante que vocês aprendam. Mas digamos que eu gosto de pegar módulos e aulas e fragmentar, né? Seria por exemplo, lá nós temos o circuito de comunicação. Então eu gosto de criar aulas analisando pedaços desse circuito, tá? Porque tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né, de aprender, né, de analisar, às vezes não é do ramo de eletrônica, nem de ar-condicionado, então para ele é extremamente mais difícil, né, identificar um circuito e analisar um circuito. Então, além da gente aprender no módulo de circuito de comunicação, por exemplo, tudo sobre comunicação, eu gosto de criar aulas pequenininhas analisando trechos desse circuito. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Ao analisar um circuito com optacoplador, que é o caso do circuito de comunicação, só que ele está presente em massa em vários outros circuitos, tá? Essa é uma placa da LG. Aqui, por exemplo, você observa 3 optacopladores. Aqui, ó, tá? Esses 3 optacopladores, eles estão fazendo a comunicação do microcontrolador para o soquete que vai ao motoventilador, tá? Isso aqui ficaria na placa, né? Soldado na placa. Aqui, ó, ele sai, beleza? Então tem 3 desses fios aqui, que seria a tensão de controle de 0 a 6,3 volts. O feedback é através desse fio que o microcontrolador sabe se o motoventilador está girando ou não. Se ele perder essa comunicação, vai dar aquele famoso erro de motoventilador fora de controle. E temos aqui os 15 volts, que é a alimentação do driver que fica dentro do motoventilador BLDC, tá bom? Ok, voltando aqui para o objeto desse videozinho dica. Falo dica porque o conteúdo de verdade está dentro da plataforma, tá? Primeira dica: antes de você querer analisar um circuito, você precisa ter aprendido sobre componentes. Obviamente, você não pode ter dúvidas sobre optacopladores, nem sobre capacitores, nem sobre resistores, nem sobre indutores, nem sobre resistores, nem sobre transistores, NPN ou PNP, nesse caso aqui é SMD. Se você tiver dúvidas sobre esses componentes, a probabilidade de você ter sucesso no diagnóstico de um defeito é mínima, tá? Quase zero, eu diria. Outro dia eu vi um aluno no grupo falando: tem alguma aula que ensina a analisar circuito, né? Bom, você já aprendeu a analisar os componentes? Se você aprendeu, tá fácil, porque os circuitos são trilhas que interligam componentes, tá? Então, quando eu aprendi sobre os componentes, como cada um deles funcionam, ao bater o olho em um determinado circuito, para mim vai ser bem mais fácil, né, eu saber analisar esse circuito, essa ilha, por exemplo, aqui, ó, tá? Aqui fica o soquete, aquele lá que eu falei para vocês, ó, aqui tem uma ilha, né, com os circuitos de comando e controle, né, que está levando e trazendo sinal para a placa do motoventilador. E a dica que eu quero passar para vocês, para não fugir muito do assunto, sobre optacoplador, é essa daqui, ó. Vocês percebem que o optacoplador, eles têm essa bolinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vocês perceberam que aqui tem 2 de um lado e o outro tá do outro? O que isso significa? Significa que o terminal que tem essa marquinha é o número 1. O componente que estiver interligado a este terminal é quem está comandando a parada. Por exemplo, percebe que esses 2 estão para cá, ó? Estão iguais? O que significa? Que o microcontrolador é que está enviando o sinal. Então, o microcontrolador, ele tem total controle sobre esse componente.
porque os terminais, um dos dois componentes está voltado para o microcontrolador. Então, quem está comandando é isso daqui. Aí vocês perceberam que esse daqui não está assim, ó, está ao contrário, ó. Não está para o lado do microcontrolador, o microcontrolador está aqui, ó, do outro lado, desse lado aqui, ó. Tá? Se eu virar aqui, ó, percebe, ó, que ele está desse lado, ó, aqui embaixo, mais ou menos aqui. Então, se esses dois estão voltados para o microcontrolador, é o microcontrolador que está comandando a parada. Só que esse não está. O que significa? Que quem está comandando esse componente está vindo de um outro microcontrolador. No caso, ele está vindo da placa, né? Aqui, ó, que fica dentro do motoventilador. Então, quem está enviando pulsos para o microcontrolador é o microcontrolador que está aqui dentro, beleza? Nesse caso aqui é o feedback, tá? Então, essa é a dica que eu quero deixar para vocês sobre optacopladores e tudo que já foi falado também. Deve ser levado ao pé da letra. Ignorar essas etapas, pessoal, é perca de tempo, tá? Tanto para quem já entende um pouco ou está iniciando agora, mas já meio que é um pouco curioso de eletrônica. Se você ignorar essas etapas do aprendizado, a probabilidade de você ter sucesso em reparo de placa é mínima, beleza? Não se engane, tá? O estudo é o segredo, o conhecimento é o segredo do sucesso. Primeira teoria, quando eu olhar para uma placa e não tiver mais dúvida do que é cada componente, como ele funciona, energizado ou desenergizado, né? Quando eu olhar para uma placa e ver cada componente e saber como ele se comporta quando está aberto, alterado em curto, a próxima etapa já seria a análise de circuito, né? Beleza? Antes de você deixar o canal, eu gostaria que você passasse na minha página de cursos lá na plataforma Hotmart. Lá nós temos curso de instalação e manutenção de ar-condicionado de 9 a 60 mil BTUs, conserto de placas, curso de eletrônica, automação, elétrica e muito mais. São cursos com parcelas a partir de R$ 10,90. Como vocês podem ver, hoje só não se especializa quem não quer. E outra, não são cursos feitos por curiosos de qualquer jeito. Não, são cursos em vídeo gravados por mim, com 24 anos de experiência, 5 certificados e um diploma, e com registro no CREA São Paulo e no CFT.